Abra sua Bíblia comigo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, é o texto da ceia. 1 Coríntios 11, de 23 até 32. 1 Coríntios, capítulo 11, de 23 a 32. Diz assim a palavra de nosso Deus: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Até aqui a palavra de nosso Deus. Irmãos, hoje nós vamos recordar da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fazemos isso de diversas maneiras, e a maneira mais especial é quando nós participamos da ceia do nosso Senhor, a Santa Ceia. E é isso que faremos hoje. E esse momento é um momento que a gente tem que tomar muito cuidado. Por que devemos tomar muito cuidado? Porque ele é algo que a gente repete todo mês. E a nossa, de manhã, né, no domingo pela manhã, no primeiro domingo, e depois repetimos à noite. E a tendência nossa humana, né, é de que quando fazemos coisas de forma repetitiva, elas se tornam rotineiras. E a gente, quando começa a fazer coisas rotineiras, a gente não pensa muito sobre elas. A gente simplesmente faz. É que nem levantar de manhã, né? Você levanta de manhã e tem aquela rotina. Você faz, pelo menos eu sou assim. Eu faço aquilo e tenho a sequência certinha das coisas que eu faço. Se uma coisa acontecer fora da minha sequência, eu fico perdido o dia todo. O dia inteiro eu fico achando que tem alguma coisa errada, porque tem a sequência. Às vezes até eu tenho que tomar cuidado, porque dependendo do dia e do caminho que eu estiver fazendo no carro, eu penso que eu tenho que ir para a igreja. E aí a Priscila tem que falar para mim assim: Diogo, você não está indo para a igreja. Porque se deixar, o carro vai quase que sozinho, né? Ele já sabe o caminho que tem que ir. E aí você às vezes vai para o centro. Aí é mesmo, só que eu já estava indo. Aí eu tenho que fazer a volta, porque muitas das vezes acontece isso. E talvez você não chegue nesse nível de distração como o meu, mas a gente faz coisas assim, né? A gente faz coisas rotineiras do dia a dia e a gente não pensa muito sobre elas. A ceia corre o risco de entrar nessas coisas do dia a dia, de que fazemos todos os dias, ou fazemos todos os meses. Aí você passa o presbítero, te dá o pão, você pega e está conversando com a pessoa do lado, você pega o pão e come e continua conversando, e você nem pensou naquilo que você fez. Às vezes dá o cálice, você está ali falando de coisas muito importantes, como tipo Big Brother, ou a novela lá Caminho das Índias, nem passa mais essa novela, né? Você vai ver como é que eu estou atualizado com esses negócios. Aí você toma ali o cálice e volta a conversar. A gente faz as coisas sem prestar atenção naquilo que estamos fazendo. Só que este momento, irmãos, é um momento extremamente importante. Às vezes nós vivemos uma semana
muito difícil, que tivemos diversos problemas, enfrentamos diversas adversidades, né? Muitas adversidades, e às vezes a gente ainda está pensando naquilo, e a gente pega e come. Às vezes estamos nutrindo pecados que nós não estamos nem lutando contra eles, nós já nos conformamos e assimilamos o pecado como algo do nosso dia a dia. Às vezes, e pecado, irmãos, ele é extremamente abrangente, todos nós pecamos. Todos nós pecamos por falta de fé, às vezes pecamos porque fomos inconsequentes, pecamos mentindo, pecamos aí vendo coisas que não deveríamos ver, pecamos, enfim, falando. Eu estava vendo ali um pouquinho antes de começar aqui a devocional, eu estava vendo ali os avisos de atividades da igreja, e estava ali passando o aviso da UMP, né? O próximo encontro deles no dia 26, já estou adiantando o aviso aí, tá? Nem precisa passar mais esse. Do dia 26, que eles vão falar sobre lutando contra o pecado da fofoca. E às vezes a gente gosta de uma fofoca, né? A gente conta, e se não tiver, a gente inventa, né? Porque só para poder ter a malícia de contar. E aí a gente vem aqui, toma da ceia do Senhor, e de forma inconsequente, nós comemos do pão, bebemos do cálice e amontoamos ira de Deus contra nós, porque esse é um momento extremamente sério. Esse é um momento que nós deveríamos nos revestir de extrema solenidade. Irmãos, nós vamos comer do pão, que representa o corpo de Cristo, nós vamos beber do cálice, que representa o sangue de Cristo, sangue de Deus, sangue santo, sangue de um inocente, que foi derramado por pecadores como eu e você. E às vezes a gente não dá atenção para esse momento. Nós deveríamos chorar, nós deveríamos nos quebrantar, porque esse é um momento extremamente sério, e nada mais pode tomar a nossa atenção nesse momento. Não podemos levar o cristianismo como o pastor gosta de falar, né, laissez-faire, né? Não, esse é um momento extremamente sério. O sangue do nosso Salvador foi derramado por nós. Jamais poderíamos tomar de forma irreverente deste pão e deste cálice sem nos lembrar daquilo que o nosso Salvador fez por nós. Deveríamos fazer como Paulo recomenda, ou como ele ordena. É mais que uma recomendação, é uma ordenança. Examine-se, versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Irmãos, existem pelo menos quatro visões a respeito da ceia do Senhor. Uma delas é que, durante o momento que o sacerdote ele ora, o elemento do pão se transforma no elemento da carne, e o elemento do sangue se transforma, o elemento do vinho se transforma no elemento do sangue. Isso é chamado, eles chamam de transubstanciação, transformação das substâncias. E naquele momento é como se Cristo tivesse sido sacrificado de novo. Eles não percebem, quem defende isso, que eles estão dizendo que o sacrifício de Cristo lá na cruz não foi suficiente. Você precisa sacrificá-lo de novo, e de novo, e de novo na Eucaristia. Essa é uma visão bastante radical e errada, equivocada. Existe uma outra visão, adotada pelos luteranos, por exemplo, que diz que durante o momento da ceia, parte dos elementos do pão e parte dos elementos de vinho se transformam em elementos do corpo e elementos do sangue. Então está misturado. Por isso é chamado de consubstanciação. Substâncias conjuntas, unidas. Também não é uma doutrina bíblica. Existia também, isso foi defendido por Zwinglio, que aqui é só um memorial, não tem nada de especial nele. E existe a visão reformada, ou, se você preferir, a visão calvinista, que é a que eu prefiro, que eu tenho certeza que ela está correta. É que, neste momento, espiritualmente, e não fisicamente, nós estamos nos alimentando do corpo e do sangue de Cristo. Não há mudança nas substâncias, pão continua sendo pão, vinho continua sendo vinho, mas espiritualmente,
nós estamos comendo do corpo e do sangue de Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque se fosse só um memorial, Paulo não acrescentaria, por eis a razão, o versículo 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Se fosse só um memorial, não haveria nenhuma imprecatória com relação àqueles que comem de qualquer forma. Mas há um juízo de Deus aqui. Irmãos, e Deus é muito sério quando Ele lança juízos. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês, e não são palavras minhas. E se você falar, não, eu não acredito desse jeito, você está dizendo que Jesus é mentiroso. Porque Ele diz o seguinte, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, não tenham medo dos homens que matam a carne e não podem fazer mais nada. Eu vou dizer de quem vocês devem ter medo. Essa palavra não é minha. De quem foi que disse? Jesus. E se você não acredita, você está dizendo que Jesus é mentiroso, então você não é crente. Ele diz assim, ó, temei a Deus, porque mata o corpo e lança a alma no inferno. E esse Deus diz o seguinte, eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, usando a boca de Paulo, porque foi o Espírito Santo que inspirou Paulo, e não poucos os que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então esse é um momento muito sério. John Payne, escritor do livro No Esplendor da Santidade, ele faz uma declaração muito interessante com relação a essa visão do que seria a ceia para nós, essa participação espiritual da ceia. Ele diz o seguinte, olha, o Espírito Santo, que nos une a Cristo, eleva-nos pela fé aos lugares celestiais para nutrir a nossa alma do corpo, ou melhor, nossa alma do Cristo, o doador da vida. Eu achei maravilhoso essa. Está nesse livro aqui, ó. Os presbíteros vão ganhar esse livro aqui. É isso que o Espírito Santo realmente faz. Ele nutre a nossa alma. E ali há um benefício que a gente tem durante a participação da ceia. Examine-se, pois, o homem. Não faça isso de qualquer forma. Não participe da ceia de qualquer maneira. Você está acumulando juízo para si. Faça isso com extrema reverência, porque é o santo de Deus que derramou seu sangue em nosso lugar. O corpo dele que foi despedaçado violentamente pelo nosso pecado naquela cruz, que está sendo aqui representado pelo pão e pelo vinho. É um momento de extrema solenidade e nós vamos participar dela. Nós devemos nos quedar, nos lamentar pelos nossos pecados e participar com alegria, lembrando que apesar de ser um momento extremamente sério, é um momento sério que requer nossa contrição, mas é um momento de extrema alegria, porque graças ao sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo e a sua ressurreição, nós temos a certeza de que o nosso nome está escrito no livro da vida. Nós podemos participar desse ato e podemos nos alegrar, porque esse ato nos remete a 3 coisas que Cristo fez por nós. Primeiro, Ele morreu em nosso lugar, e é isso que nós lembramos inicialmente, já. Em segundo lugar, nós lembramos que nós estamos unidos com Cristo, porque esse é um dos lembretes da ceia. Nós estamos unidos com Ele. Nós lembramos que Ele está à destra de Deus, intercedendo por nós, e Ele nos salva e nos mantém salvos. Judas escreve isso na sua epístola, aquele que é poderoso para nos livrar de tropeços e nos apresentar irrepreensíveis. Está lá no finalzinho na doxologia ali de Judas, finalzinho dos últimos versos, os 2 últimos versículos do livro de Judas. E apresentarmos diante da majestade, santos e irrepreensíveis. Nós lembramos que Cristo tem feito por nós. E nós provaremos e tomaremos da ceia até que Ele venha. Então nós remetemos aquilo que Ele fez por nós, morrendo na cruz do Calvário. Aquilo que Ele faz por nós, estando unidos conosco hoje, imputando sobre nós a sua justiça, imputando sobre nós a sua santidade, e intercedendo por nós diante de Deus, nos mantendo firmes do começo ao final da jornada, até que nos apresente firme, ou melhor, santos,
irrepreensíveis diante de Deus, nos mantendo firmes durante a caminhada, até que Ele venha. Até que Ele venha. E é por isso que nós devemos nos alegrar. Vamos ficar de pé?